Tem planos na vida da gente que acabam voltando e tocando a gente de uma outra forma. Esse começou há 15 anos e voltou a nos tocar de um jeito muito especial agora. Esse plano, o Bosque dos Buritis, ele foi uma cobertura, um apartamento que a gente fez há 15 anos atrás, em 2010, o projeto, e que era um apartamento em frente ao Bosque dos Buritis, que é um parque que fica no primeiro bairro, fora do centro, nobre de Goiânia, e fica bem na margem desse bosque, que é uma área super bonita e super arborizada de Goiânia. É um prédio dos anos 80, bem modernista e super bacana. Mais do que uma cliente, ela se tornou uma amiga, né? Com aquele jeito solar, né? Um jeito muito enérgico de ser, um jeito mais despojado e com uma irreverência no jeito de tratar as coisas, de enxergar o mundo. E com isso ela foi se tornando também uma grande amiga nossa. E como não podia deixar de ser, o projeto também traz muito disso, traz muito dela. E ela agregou muito nesse projeto. Esse projeto não foi feito o nosso escritório para alguém, ele foi feito com alguém, né? Com essa cliente que transformou e foi transformando as nossas diretrizes durante o processo de uma forma leve, né, e gostosa. Por isso, esse projeto representa muito para a gente, enquanto arquiteto e pessoas, porque foi feito por uma pessoa muito especial e nesse lugar também que eu acho que remete um pouco da história da nossa cidade. A gente achou muito inspirador e nos transformou de certa forma também. Esse plano foi desenvolvido para uma cliente que era uma mulher super forte, muito cheia de opinião, muito provocadora, que era uma grande colecionadora de arte. A coleção dela de arte, ela tinha um olhar para arte ímpar. A coleção dela de arte é uma das coleções mais expressivas em Goiânia, no Centro-Oeste. E com todo esse olhar, ela fez a gente pensar um projeto muito especial, e muitas vezes quando a gente estava em lugares seguros dentro do projeto, ela provocava a gente de forma que a gente mudava de rumo, apresentava soluções muito mais interessantes pelas provocações que ela nos colocava, tirando a gente das zonas de conforto, dos lugares seguros e forçando a gente a se jogar muitas vezes de um penhasco, né? Essas provocações mudaram muito do que a gente raciocina de arquitetura. A gente fez muitas vezes a gente repensar o que a gente acreditava efetivamente e mudou o nosso olhar para alguns pontos do projeto. O grande desafio desse projeto foi quando a gente chegou pela primeira vez no apartamento. Era um apartamento bem característico dos anos 80, todo revestido em lâminas de madeira de mogno, muito fechado, muito compartimentado, chegava até a ser claustrofóbico. Um apartamento que tinha muitas janelas, muita luz, ele trazia um aspecto pesado, denso, que era exatamente o contrário do que ela era, uma pessoa leve, iluminada, cheia de vida. E ela era uma pessoa que agregava, ela queria uma casa aberta, fresca, com ar mais jovial, né? Mais contemporâneo, que falasse um pouco da nossa época, da época que ela estava vivendo, né? Não viver no passado. E um dos gargalos desse apartamento era a escada que ligava os dois pavimentos. Essa escada, ela era pequena, estreita, em caracol, era uma escada que era até desconfortável de descer. E quando você descia essa escada, ela realmente trazia uma sensação de claustrofobia e a gente ficava realmente incomodado. Então surgiu a ideia da gente mudar a escada de lugar para a gente deixar esse espaço mais livre, mais amplo, mais fluido. Então a gente leva essa ideia, né, da mudança dessa escada de lugar e a cliente topa. Então a gente se virou nos 30 e fez a coisa acontecer. Procuramos engenheiro, fomos atrás. E tudo deu certo no final. Isso deu outra vida para o apartamento. Deixou o apartamento mais amplo, respirando e um acesso muito mais fácil para ela. Dentro dessa ideia de descascar esse projeto para a gente tirar essa sensação pesada, densa, soturna que o apartamento tinha, a gente chegou a ser
radical. A gente realmente tirou forro, quebrou parede, mudou cozinha de lugar, mudou escada de lugar, para que a gente criasse os maiores vãos possíveis e os apartamentos fossem o mais livre possível, menos parede, menos obstáculos, menos barreira. Então a gente acabou realmente tirando todo o forro e dentro disso a gente decidiu deixar o concreto aparente, a laje do apartamento aparente. Era uma vontade que a gente já tinha tido em outros projetos, ninguém nunca topava, e ela topou de sopetão. A gente realmente descascou aquelas paredes, tirou madeira e deixou a alvenaria simplesmente pintada de branco, porque ela sempre demandava pra gente. Ela dizia: uma das coisas que eu não quero é que meu apartamento, por conta da coleção ser tão importante, ter tantas obras de referência, eu não quero que meu apartamento pareça uma galeria, eu não quero morar numa galeria, eu quero morar num apartamento. Eu lembro muito ela falando assim: olha, eu não quero um hall na minha casa, eu não quero um lugar para a pessoa entrar e ter que passar por algum... A minha casa é uma casa aberta, né? Então eu vou ter esse hall, eu não vou ter hall. Então a gente vai e tira o hall da casa dela. Você chega no elevador, há 15 anos atrás, né, onde você não tinha essa profusão de apartamentos com elevadores exclusivos que chegavam direto ao apartamento, a gente tira o hall do apartamento dela e a pessoa entra diretamente na casa. Então acho que isso fala muito dela, né? Você olha, quem entra aqui, ela está de braços abertos para receber de um jeito muito próprio dela. E nesse processo todo, a gente, nessa parte de escada e elevador e tudo, a gente tinha sugerido fazer um painel de madeira. E ela falou assim: nossa, eu não quero nada muito certinho. Porque como ela tinha uma obra muito bacana, uma coleção de arte muito significativa, ela falava sempre: eu não quero uma galeria, não quero uma galeria. Eu falei assim: então não dá para ser simplesmente, né, botar um painel de madeira ali. Então vamos colocar um painel de... Aí surgiu a ideia de colocar um painel de tapume, como se fosse tapume mesmo de obra e como se aquilo ainda estivesse em construção, né? Fosse uma interferência colocada naquele lugar, né? E aí ela chegou e falou assim: nossa, tem um artista aqui que faz as obras deles todas em volta com os tapumes, reutilizando madeira e reutilizando. E é muito interessante a obra desse artista, e a gente então faz o tapume, mas faz o tapume gasto, né? Como se tivesse ainda marcas de tempo, marca de uso no relento. Então esse tapume, né, que foi feito ali, foi um trabalho muito delicado, né? A gente conseguiu uma pessoa que fosse lá fazer isso, e eu, junto com o nosso acompanhamento do plano estúdio ali, para fazer isso acontecer, né? Então o cara ia com o maçarico e a gente junto com ele, falando, aprovando: não faz assim, vamos fazer assado, e dando sugestão, a gente fez aquele painel acontecer de um jeito muito especial, né? Com o nosso olhar atento sobre aquela obra. A gente fez acontecer e ficou muito bacana o resultado. Durante o projeto, nas nossas conversas, a cliente virou pra gente e falou o seguinte: eu não quero que meu apartamento pareça um apartamento dos anos 80, tentando ser novo, parecendo aquela pessoa que faz tanta plástica que fica parecendo novinha. Não, eu quero que ela seja uma pessoa que viveu e que fez as reformas necessárias, fez os ajustes necessários na vida, mas continua sendo uma senhora bonita, elegante. É um apartamento que tem já seus 40 e poucos anos, mas com um ar cheio de vida, rejuvenescendo. É isso que eu quero do meu apartamento. E a gente, a partir de então, a gente começou a enxergar muitas vezes, quando a gente faz retrofit de apartamentos que tem uma boa arquitetura do passado, a gente quase sempre, quando o cliente permite, a gente tenta trazer essa aura da coisa ter a sua época de nascimento e, ao mesmo tempo, manter a jovialidade da época atual. Então esse encontro a gente acredita que é muito mais rico do que pegar um apartamento, desfazer ele e fazer de novo como ele fosse se tivesse nascido hoje. Durante o tempo, o percurso de obra do apartamento que é retrofit, sempre aparecem surpresas, né? E nesse apartamento elas não deixaram de aparecer. Então, quando
a equipe de obra começou a destruir o forro para deixar o concreto aparente, descobrimos que tinham tubulações de água pluvial, que a água da chuva, né, que desce por ser cobertura, que apareceu no apartamento e não estava bacana, não estava bonito. A gente realmente até pensou em deixar essas tubulações aparentes, mas elas não estavam no jeito bacana. Decidimos então assumir isso e pensamos, é a calha que está em cima, então vamos trazer uma calha para baixo. A gente fez um desenho de uma nova calha de zinco mesmo para cobrir essa tubulação. Fizemos então do limão a limonada, né? Quando a gente pegou essa tubulação que apareceu e transformou nessa calha, ela virou um grande mote da sala e virou um grande pérola do projeto, porque a gente foi deixando tudo cada vez mais bruto, zinco, concreto, as paredes simplesmente brancas. Isso foi tudo temperando todo o projeto em seu percurso. E isso foi possível porque nós estávamos fazendo todo esse acompanhamento muito presente dentro da execução e implementação do projeto. Então essas coisas que foram aparecendo como surpresa, que muitas vezes poderiam ser um grande problema, a gente rapidamente conseguiu dar a solução, levamos para a cliente, ela adorou as ideias e foram coisas que foram não tão representativas dentro de todo o escopo do trabalho em si, mas que viraram grandes soluções que enriqueceram demais o resultado final. E teve várias coisas que a gente foi comprando também, né, junto com ela e arranjando as soluções para acontecer, né? Uma das coisas que eu falo assim, que ela era à frente do tempo, ela chegou, não, eu quero um ar-condicionado dentro da minha cozinha. E eu falei assim, gente, como é que vai fazer isso? Mas isso aconteceu, funciona, né? E trouxe a possibilidade de você, numa cidade quente como a nossa, você usar, né, a cozinha de uma forma muito mais confortável. E assim foi em todo o processo. O envolvimento da cliente era sempre muito grande com o processo de projeto. Durante a execução ela era muito colaborativa, ela sempre estava presente, não de uma forma a controlar, mas a colaborar com o processo como um todo. Isso sempre foi muito importante. E quando chegou na parte de escolha das especificações de mobiliário, iluminação decorativa, tudo isso, ela estava do nosso lado o tempo todo. E ela fez questão, foi até uma solicitação dela, que muito do mobiliário viesse de antiquário. E antiquário de móvel moderno, que era uma coisa que ninguém nem falava. Isso há 15 anos atrás em se comprar. Na verdade, as pessoas até diziam que era um móvel de segunda mão. E hoje em dia é uma coisa super valorizada. Pensa como a cabeça dela e da gente estava à frente do tempo, que é uma coisa hoje que todo mundo está fazendo. E naquela época as pessoas diziam que era comprar móvel de segunda mão. Mas ela era uma pessoa realmente sui generis e muito à frente do seu tempo. Então, dentro disso, quando a gente foi escolher o mobiliário, todas as coisas eram muito dialogadas. Ela ouvia muito a gente ouvia muito ela. E isso possibilitou que a solução de tudo que foi escolhido fosse uma junção de história do mobiliário modernista dos anos 60, mobiliário da forma Latelier, que tinha história dos pais dela, da casa onde ela viveu, dos tios, mobiliário e arte contemporânea, que foram inseridos nesse mix, né? E muito afeto, porque tudo isso gerou muita história, né? Esse apartamento é realmente um apartamento que conta a história de uma vida, até porque tem todo o acervo que ela tinha, tanto de obra de arte como de mobiliário, que também foi aproveitado. Então, era uma história que perdurou uma vida inteira. Como em todos os projetos aqui do Plano Estúdio, a gente não fica só na especificação, né? A gente foi com ela, viajamos, fomos procurar em antiquário, aquela peça especial e sempre com aquele olhar específico para ela, né? Não é só o projeto, mas aquilo que encaixa na vida da pessoa. E a gente tem todo esse cuidado aqui no escritório. E a gente faz esse projeto então ter essa finalização, que faz com que não seja igual a todos os outros, né? Porque tem a personalidade da pessoa junto com a gente. Essa cliente, além da coleção de obras de arte, ela também era fascinada por arte popular. E ela tinha uma coleção de arte Carajá fabulosa. Então a gente, quando fez o projeto, né, no local onde a escada descia para o pavimento inferior, a gente acabou fazendo a sala íntima e a biblioteca dela. E acabamos decidindo
por colocar nessa biblioteca o acervo dela de arte Carajá, e ficou muito interessante o resultado. E aquelas conversas que a gente tinha, que não sei nem da cabeça de quem saiu, que decidimos juntos pintar, pegar algum motivo Carajá das obras de arte que ela tinha e fazer extenso em pintar a parede como se fosse uma obra Carajá. E esse resultado, assim, o pintorzinho pintava pecinha por pecinha e criou no final um grande papel de parede exclusivo e que tinha tudo a ver com aquele acervo que estava ali envolvido. O apartamento originalmente tinha 4 quartos e onde era a suíte master não era o melhor vista, não era a melhor possibilidade. Então propusemos, né, juntar 2 dos quartos que tinham uma varanda muito bacana e que tinha quase um trampolim pro bosque, tinha uma vista maravilhosa. Juntamos esses 2 quartos e fizemos o quarto dela. E como tinha essa grande varanda e a gente não queria fechar porque realmente ela protegia o quarto do sol, né, e criava um sombreamento para o quarto, junto com ela a gente parou para pensar que iria fazer um jardim nessa varanda. E ela falou, não, vamos fazer então um pomar. Eu queria muito ter planta frutífera aqui no apartamento. Então, junto, pegamos várias árvores frutíferas, cajamanga, jabuticaba, até parreira, limão siciliano. Era realmente um pomar, essa varanda dela, que ela adorava muitas vezes fim de tarde, ficar ali sentada, pegar uma fruta no pé, figo, que ela adorava figo, pegar um figo no pé, comer ali mesmo. Então isso tudo trazia quase um ar de casa para esse apartamento e um ar despretensioso para viver nesse apartamento também. Então a gente propôs ali naquela grande varanda ser realmente uma extensão do parque, onde a gente encheria de vegetação, um lugar para colocar uma rede ou colocar um lugar para descompressão. Isso é uma coisa que é muito interessante na abordagem que o escritório faz nos projetos. Quando a gente para estudar o projeto, muitas vezes a gente opta por não colocar as coisas nos lugares mais óbvios, porque muitas vezes se percebe que o lugar mais óbvio não é o melhor. Muitas vezes a gente tem uma vista muito interessante, o apartamento propicia uma situação muito mais interessante naquilo que não é tradicional e não é o jeito mais comum de se pensar. Diante disso, muitas vezes a nossa equipe propõe realmente essa mudança de paradigma e a gente consegue um resultado muito mais interessante no apartamento, porque muitas vezes a gente consegue voltar o olhar do cliente para a vista, olhar de uma forma muito mais bonita para o que está lá fora, conseguir uma iluminação muito mais interessante, uma vida que é muito mais contemplativa do que se voltar para dentro de um apartamento. Isso é muito importante dentro da nossa forma de pensar. E tem uma história engraçada nesse apartamento, que na inauguração, foi até o aniversário dela, a festa de aniversário dela, muita gente. E ela gostava, ela sempre falava, quando estávamos pensando no apartamento, ela sempre falava que o apartamento tem que ter jeito das pessoas circulares não ficar todo mundo sentado. Que mesa de centro, é preciso que a pessoa sente na mesa de centro para conversar e fofocar com quem está ali pertinho. E nessa dinâmica, né, a gente estava em pé e a Márcia num cantinho assim da sala, conversando, observando aquele evento acontecendo. E a gente tinha parado, colocado todas as obras de arte na parede toda. Veio até uma amiga dela que é uma grande galerista de São Paulo, para discutir com a gente e contribuir na colocação das obras. E tinha um grande painel que tinha muita obra de arte e tinha a televisão no meio, né? Porque era o lugar onde estava o home theater, 2 chases para ela assistir com uma companhia a TV. E durante essa festa a televisão estava desligada e a Márcia de repente perguntando: André, que obra estranha aquela? Não lembro de pendurar esse quadro na parede. Que obra é aquela? Que coisa estranha. E eu falei pra Márcia, né? Isso é a televisão, Márcia. Ela, gente do céu, nem percebi no meio dessa história, nem parecia que era uma televisão, no meio de tanta obra de arte. E eu fui e falei isso pra ela no meio do evento. Ela disse: ah, não, vou comprar uma videoarte pra colocar na televisão. Quando eu receber e fizer uma festa, vai ter sempre uma videoarte rodando nessa televisão, para a televisão também se transformar em obra de arte. E isso, tá vendo como as coisas que vão se conversando, e quando o cliente ele tem essa ideia de construir junto com a gente uma coisa cada vez melhor, as coisas vão se potencializando e trazendo resultados cada vez mais colegiados e melhores. E eu falei que esse projeto ele veio a tocar a gente de novo 15 anos depois,
porque ele criou, além essa cliente que virou uma grande pessoa na nossa vida, virou uma amiga, virou uma pessoa que sempre estava tendo contato com a gente. Ela infelizmente veio a falecer durante a pandemia de Covid e agora, no processo todo, os filhos venderam o apartamento e o apartamento está sendo desmontado. E isso nos sensibilizou muito, né? É um desfecho de uma história que a gente viveu de forma muito intensa durante muito tempo. E isso fez com que a gente tivesse vontade de voltar a mostrar para vocês esse apartamento, voltar a mostrar para vocês essa história. É uma história que marcou a trajetória do nosso escritório, a nossa trajetória como profissionais e a nossa trajetória como pessoas. Foi uma pessoa que realmente agregou na nossa vida tanto que a gente, nesse momento que se encerra esse ciclo de vida do apartamento agora, a gente queria realmente fazer uma homenagem para essa pessoa que foi tão especial para a gente. E a gente resolveu trazer ele agora para vocês porque ele faz parte da nossa história. Eu acho que ele enriqueceu a nossa percepção enquanto arquitetos, ela enriqueceu a nossa vida com a amizade dela e a gente queria mostrar um pouquinho disso para vocês, dessa alegria, desse despojamento, desse olhar para a arte, né? E fazer a arte fazer parte da vida. Então a gente queria trazer um pouquinho desse olhar, dessa alegria, dessa pessoa que foi tão importante para a gente. Se você gostou dessa história de um plano, compartilhe ele com alguém que vai gostar de conhecer essa história também. E continue acompanhando as novas histórias de Planos Perfeitos.